Boa noite. O atentado que ocorreu em Watertown, Boston, tem chocado várias pessoas um pouco por todo o mundo. Há pelo menos 7 mortes e cerca de 30 feridos confirmados. As fontes policiais confirmaram 2 suspeitos de origem tchetchena que já estão a ser perseguidos. O FBI e a Polícia Metropolitana de Boston já começaram uma verdadeira caça ao homem. Vamos agora estabelecer ligação em direto para Boston, onde se encontra a nossa correspondente Rita Cruz, que nos irá fornecer mais informações. Rita, como se encontram as coisas por aí neste momento? Olá Rita, como podes reparar, o ambiente aqui encontra-se muito mais calmo. A perseguição policial já teve início e um dos suspeitos, Tamerlan Tsarnaev, de 26 anos, foi abatido pelas autoridades. A polícia de Boston está a realizar operações de modo a conseguir capturar Dzhokhar Tsarnaev, de 19 anos, irmão de Tamerlan. Algumas fontes indicam também que este ataque, protagonizado pelos irmãos de origem tchetchena, tem influências de Anwar al-Awlaki, clérigo radical islâmico, conhecido por ser um dos principais líderes da Al-Qaeda na Península Arábica, que foi abatido em 2011 no Iêmen. Os irmãos, defensores de um islamismo extremista, terão feito as bombas de modo artesanal, constituídas a partir de panelas de pressão de 6 litros com temporizadores, e encontravam-se no interior de sacos de lona pretos. As panelas estariam repletas de pregos e rolamentos. A combinação destes com a pólvora e com o metal maximiza então o efeito da explosão, sendo o principal objetivo dos irmãos criar uma arma potente que libertasse estilhaços mortíferos, de modo a criar o maior número de mortes e também o maior número de lesões corporais. O número de mortos já aumentou para 10 e o número de feridos para 50. A maior parte dos sobreviventes encontra-se internada no Hospital Clínico de Boston, onde muitos permanecem com o historial clínico bastante reservado. Vamos aguardar então por novos desenvolvimentos acerca deste atentado que está a chocar o mundo. De volta a ti, Rita. Obrigada pelas informações, Rita. Entretanto, um violento incêndio que já lavra há 3 dias na Serra do Roxo, em Penacova, tem deixado os residentes em grande tumulto. Durante a madrugada, as chamas voltaram a reacender devido aos fortes ventos que se sentiram no local. Cerca de 400 bombeiros do destacamento de Coimbra e de Souselas estiveram horas sem fio no combate às chamas. Acompanhados por diversos meios aéreos, como 3 aviões pesados e 7 aviões ligeiros vindos de Lisboa, os chapadores contaram também com o apoio de alguns populares que também auxiliaram na luta contra as labaredas. Ontem à tarde, às 7 da tarde, foi dramático porque tivemos o incêndio entra por esta parte aqui, desta serração velha, portanto as chamas eram incontroláveis, o vento era muito forte, portanto estas casas não arderam por acaso. Indo recolher água ao Mondego inúmeras vezes durante toda a tarde e apesar do forte cansaço que já se refletia no corpo dos soldados da paz, felizmente o trabalho árduo no combate às chamas compensou. As labaredas foram consumidas pela força dos bombeiros e da população da Serra do Roxo, trazendo ao de cima as réstias de esperança que ainda permaneciam. 400 bombeiros que estiveram envolvidos nas operações de combate a grandes esforços e que também obrigou os pilotos das aeronaves a esforços muito grandes. A Cova da Iria já começou a receber grande parte dos peregrinos. Após vários dias de caminho, este revela-se dos anos com maior adesão. O recinto do Santuário de Fátima começou a receber peregrinos para assistirem à missa do 13 de maio. É uma coisa que a gente faz com muito amor, mas com muito sacrifício. Chora-se, ri-se, canta-se. Temos horas boas, horas más, mas são momentos muito bons de viver também. O cansaço era notório no corpo dos caminhantes que percorreram quilómetros para lá chegar. As demonstrações religiosas foram variadas e evidenciavam toda a fé de quem as executava. Esta data ficou marcada por grandes demonstrações dos devotos. Apesar do forte calor que se fazia sentir, os peregrinos mantiveram a sua fé. Desde pessoas a caminhar de joelhos até às mais extremas demonstrações de veneração, os cânticos religiosos estiveram sempre presentes. Um pouco difícil, mas aguentou-se bem. Quantos dias demoraste a cá chegar? Foi desde sexta-feira. Este ano, Fátima recebeu milhares de peregrinos para comemorar o 96º aniversário da aparição mariana aos videntes beatos de Fátima. Foi a primeira peregrinação portuguesa a Fátima após ter sido eleito o novo Papa, Francisco.
A sobrecarga do caudal do rio Mondego, juntamente com chuvas fortes em Coimbra, provocam cheias em várias localidades. Alguns bares e restaurantes do Parque Verde da cidade estão inundados e cerca de 5 famílias foram despejadas. O mau tempo assolou o distrito de Coimbra. Várias localidades estão paralisadas no momento em que as cheias do rio Mondego atingem os níveis máximos. Durante todo o dia, várias estradas estiveram cortadas devido a fortes inundações, assim como vários campos ficaram alagados. O número de desalojados já ultrapassa os 30 e já se calculam milhares de euros em prejuízo de habitação e em atividades agrícolas. Portanto, ocupou os lugares da gelataria, do Irish Pub e do restaurante A Portuguesa e do bar Bar Rock. Os rios a transbordar das margens são uma constante e os populares mostram-se bastante indignados com a situação. Portanto, neste momento estamos numa situação de monitorização do caudal e obtendo informações também da Proteção Civil, que nos está a dar informações para que possamos eventualmente alterar portanto, as nossas salas para que não sejam destruídas pela água. Alguns chegam mesmo a atribuir a culpa à Proteção Civil de Coimbra, visto que as linhas telefónicas estiveram horas sem fio interrompidas e, devido aos atrasos, várias viaturas e habitações ficaram danificadas. Por causa dali das pontes que fizeram, que não limparam a vala até Alcarracos, ao ponto de Alcarracos, não limparam nada. Deixaram até o entulho das obras, deixaram dentro da vala. Também o atraso na remoção de sedimentos do rio dá origem à sobrecarga do caudal, o que aumenta a probabilidade de ocorrência de cheias. Connosco em estúdio temos Bernardo Carlos, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Boa noite, Bernardo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Como explica a situação que o país está a atravessar relativamente às condições climatéricas? Boa noite, Rita. Antes de mais, eu que agradeço o convite. Esta situação explica-se devido a uma frente polar que veio do norte, nomeadamente da Antártida. Prevê-se que esta frente está a durar um bocadinho mais do que era esperado, por isso podemos falar de uma situação um bocado anormal. Então é uma situação completamente invulgar no nosso país, portanto? Invulgar diria que não é. É diferente, porque já há cerca de 50 anos que não acontecia. Daí, essas duas têm umas certas especificidades que só analisando em termos técnicos é que conseguimos perceber. Dado que as principais causas apontadas para esta ocorrência de cheias são o atraso na remoção de sedimentos, o que é que acha que pode ser feito para tentar evitar isso, ou medidas preventivas para evitar que tal aconteça? Essa não é propriamente a minha área, essa é uma área mais da Proteção Civil, mas dando a minha opinião pessoal, eu falaria sobretudo as casas deviam ter uma zona mais baixa, em que só deviam ser construídas acima de certa altura. Por exemplo, a construção basilar da casa começar a 1 metro de altura, perto das zonas ribeirinhas. Acho que isso seria uma coisa fundamental. E quais são as previsões climatéricas para daqui para a frente? Como eu disse, vamos continuar com esta situação de chuvas, vento forte, sobretudo na zona centro, durante os próximos 4 a 5 dias. Só na próxima semana é que esperamos uma melhoria, talvez para o próximo sábado. Talvez por essa altura o tempo volte à normalidade, digamos assim. Muito obrigada pela sua presença aqui em estúdio hoje, Bernardo. As notícias do país e do mundo terminam assim por hoje. Pode continuar a acompanhar os nossos conteúdos em rtp.pt. Por hoje é tudo. Boa noite.